Olá, gente! Bem-vindos a mais uma Listas do Jaleco. Bem-vindos àquele momento de conversa informal. Bem-vindos àquele momento de medicina de qualidade. Hoje vamos falar sobre... Prions. Prions. É isso mesmo? A gente vai falar de prion. Cara, por que prion? Cara, porque prion é legal, cara. Cara, prion não é bactéria, não é vírus, não é fucking vivo, é uma molécula única, é uma proteína, cara. Por que falar disso? Tem uma proteína bem legal, uma proteína que se multiplica sozinha, não tem DNA e se multiplica. Eu aposto que quem está assistindo aqui não consegue pensar em 5 doenças neurológicas causadas por prion. Aliás, eu duvido que consiga pensar em mais de uma. 2 eu já acho impossível. Para aí. 5 segundinhos para vocês pensarem que doenças neurológicas causadas por prion, vê se você consegue pensar mais. Para 5 segundos, porcaria nenhuma. Vamos nessa, segue aqui com a gente, a gente vai falar sobre 5 doenças muito interessantes. Bem-vindos a mais uma lista do Jaleco. 5 doenças neurológicas causadas por prion. Bom, minha proposta então, já que a gente vai falar sobre 5 doenças, é começar com uma que tem um nome muito legal. Tá bom. Tá. Qual é aquela que você acha que tem nome legal? Achei que você ia tentar adivinhar, cara, mas vamos lá. É o oposto daquela doença causada por uma mosca chamada tsetse. Tsetse, doença do sono... Insônia familiar fatal. Cara, eu adoro o nome dessas doenças que você lê e já entende do que se trata. Insônia familiar fatal. Cara, uma doença que dá um distúrbio de sono bizarro, é familiar, deve ter algum componente hereditário aí, genético, e é fatal. Fatality. Cara, mas só conta metade. Você vê, não fala que é talâmico, não fala que dá alucinação, não fala que dá emagrecimento, não... Cara, não fala... Porra, aí tu quer tudo também, né? O nome da doença seria o quê? Insônia familiar, fatal, talâmica, alucinógena, emagrecedora. Tu queria isso? Já tava bom. Diz que ia mudando pra melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Que fica bonitinho, cara. Dava pra fazer uma siglazinha, tipo, FATEF. Pô, Felipe, aí tu atingiu o limite, cara. Perdi até a vontade de falar dessa doença. Vamos pra próxima. Kuru, a doença dos canibais. Gente, é doença de canibal mesmo, não é força de expressão, não. Essa é uma doença que surgiu nos canibais da Papua Nova Guiné. E essas pessoas adquiriam essa doença justamente porque comiam carne humana, comiam outras pessoas. E aí ficavam lá com tremor intenso, mioclonia, distonia, ataxia, disartria, demência, vários sintomas neurológicos. Aliás, esse negócio do tremor é legal, porque Kuru quer dizer tremor, numa das 848 línguas se fala na Papua Nova Guiné. E apesar de terem tantas línguas diferentes, pelo menos eles pararam de comer gente lá na década de 50. Então, a princípio, não vamos ver muito Kuru por aí. Ô Lucas, sabia que apesar disso, foram identificados 11 casos de Kuru nos últimos anos, assim, nos últimos 10, 20 anos? E a ideia é que esses casos sejam um período de incubação muito, muito longo. São pessoas que consumiram carne humana lá na década de 50 e estão agora fazendo diagnóstico. Então, sabe aquele velhinho, parece que tem Parkinson, tremendo, 90 anos, sabe, todo delicadinho? Talvez ele tenha sido um canibal na década de 50. Felipe, insônia fatal é interessante, canibalismo é bizarro, mas as pessoas quando leiam prion, elas lembram de uma doença. Elas lembram especificamente da doença da vaca louca, ou, cientificamente, mais corretamente falando, a doença de Creutzfeldt-Jakob variante. E é sobre ela que a gente vai falar agora. Eu acho que a gente tem que trazer a ideia que o Lucas começou ali, que existem 2 doenças, né? Creutzfeldt-Jakob variante, que ficou chamada de vaca louca e tal, mas a Creutzfeldt-Jakob, a primeira que foi descrita, não tem nada a ver com vaca, tá, gente? É uma doença que normalmente é genética. E, pessoal, um dado interessante aqui. A Creutzfeldt-Jakob é aquela que é a doença priônica mais comum do mundo, mais importante ali. Mas a doença de Creutzfeldt-Jakob variante, que é conhecida como vaca louca, é a mais famosa, principalmente entre os leigos. Na verdade, a Creutzfeldt-Jakob variante, ela é uma doença bovina, é uma doença que dá em gado, em vaca. Ela se chama encefalopatia espongiforme bovina e que aí acomete muito, muito raramente seres humanos. E aí ficou aí famosa, né, como doença da vaca louca. O nome técnico não é esse, encefalopatia espongiforme bovina. E as 2 doenças, tá? Tanto a variante quanto a Creutzfeldt-Jakob, elas
fazem mais ou menos a mesma coisa, né? Dá uma ataxia, dá uns sintomas neuropsiquiátricos, né? Dá uma apatia, é muito comum uma apatia, assim, o paciente vai ficando meio rebaixado, e aí o paciente evolui, começa a ter demência e acaba morrendo lá no final. Agora, só uma coisinha, Lucas. Para todos os efeitos aqui, a gente está falando da Creutzfeldt-Jakob. A gente está falando da primeira, a gente não está falando da variante, porque a variante da doença da vaca louca já entrou em outra lista. Na nossa opinião, é a pior doença transmitida por alimento do mundo, a doença da vaca louca. Felipe, você falou tão bem Creutzfeldt-Jakob, cara, que eu queria te dar a honra de falar o próximo nome da lista, a GSS. Gerstmann Strauchenschneider. Boa, jogador, exatamente isso. Falei bem, né? Gerstmann Streusler Scheinker. Rapaz, aprendi, olha só, se liga só. Gerstmann Streusler Scheinker. Bem, o fato é que uma doença genética bem rara afeta 1 a 10 pessoas a cada 100 milhões e ela dá ali um quadro clínico de parkinsonismo, uma degeneração cerebelar, o paciente fica com ataxia. E acaba evoluindo para a demência, né? É uma doença que normalmente atinge pessoas ali por volta dos 45 anos. Então, essas demências, parkinsonismo, acontecem mais cedo do que o Parkinson tradicional, do que as outras demências, nos 45 anos agora que aparece. Bom, vamos então para o último item da lista. Vamos agradecer de pé, batendo palma, porque se não fosse essa doença que foi descoberta há 15 anos, a lista não ia ter top 5. A gente ia parar no 4, porque só existiam 4 doenças priônicas até então. Mas há 15 anos foi descoberta uma doença chamada prionopatia variavelmente sensível à protease. Cara, Lucas, eu acho o nome dessa doença muito ruim, mas é muito ruim. Tá, tudo bem, não é muito sonoro ali o nome, mas, cara, por que é ruim? Entendi. Cara, Lucas, quais são as características clínicas dessa doença? O que é essa doença? Como quase todas da lista, atinge o sistema nervoso central, dá sintoma neuropsiquiátrico, demência. Essa aqui dá mais afasia do que as outras. Exatamente, cara. Esse negócio de protease, variavelmente, isso é uma característica laboratorial, não é uma característica clínica. Isso não acontece com o paciente. O que eu vou fazer com essa informação que pode ser sensível à protease, porque as outras não são? Eu vou jogar protease no cérebro do cara. Vai digerir o cérebro do cara. Esse cara... Tudo bem, Felipe. Então, para você não ficar mais triste ainda, com essa doença que foi descrita em 2008, a gente encerra a lista aqui falando de insônia familiar fatal, Kuru, Creutzfeldt-Jakob, Gerstmann-Streusler-Scheinker e prionopatia variavelmente sensível à protease. Eu ia falar aqui como a gente sempre termina, né? Se você sentiu falta de algum item na lista, não sei o que, escreve no comentário. Mas numa boa, se você pensou de cabeça em uma outra doença priônica que você sentiu falta na lista, não escreve no comentário não. Vem gravar a próxima lista com a gente, cara. No lugar do Felipe. No meu lugar não. Em 2013 foi publicado na New England Journal of Medicine, uma das revistas mais importantes de medicina do mundo, um artigo falando de uma nova doença priônica que ainda não tem nome. Portanto, eu lembrei de uma e o lugar vago é o do Lucas. Um grande abraço, gente. Valeu, pessoal. Até a próxima. Aguardo vocês aqui nos comentários. Cara, você já pensou, às vezes a gente insere uns memezinhos na edição, não sei o que, o Luquinhas bota, né? Nosso editor bota os memezinhos. Você já pensou que, conceitualmente, o Prion é o verdadeiro meme? Que? O Prion é o verdadeiro meme, cara. É porque a palavra meme, na verdade, foi descrita por um cientista biólogo inglês, Richard Dawkins, num livro que chama O Gênio Egoísta, Esse cara é foda. de 1979. Ele fala justamente isso, ele fala que memes são coisas que não têm genes, que são autorreplicativas, e aí podem ser ideias, não sei o que lá. E o Prion é um grande negócio que é autorreplicativo e não tem gene, cara. O Prion é um verdadeiro meme. Tá, então você está trazendo uma informação que hoje em dia é super comum, de piada de internet, e você querendo dizer que meme antigamente era um termo científico. Era um conceito científico, é um conceito científico produzido por um grande cientista, inclusive, que agora virou sinônimo de piada, sabia? Tá, e esse momento final da lista, em tese, não era pra ser engraçado? É. Pois é, Essa não tem informação, nada, não tem nada engraçado nisso. Eu gosto do Dawkins. É, seu herói científico, né? É meu herói. Boa. Essa a gente corta aqui então, e a gente pode começar de novo, porque eu esqueci o que eu ia falar. A gente vai falar disso. Cara, porque Frios é... Frios. Frions. Mas as pessoas vieram aqui com um nome em mente. Quando leem Kuru... Prion. 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 Genética. Não tem nada de vaca nesse meio. É, e tem que tomar... Vamos falar a próxima. A GSS. Cara,
Foi mal. Não, eu vou, pelo menos eu tenho que falar uma parada que faça sentido, né? Foi mal, João. É porque ele já tinha feito, só que você não tava olhando. Eu não tava olhando e você não fez contagem, sabe? Não, tudo bem. Tá tranquilo, o erro foi meu.